Olá, eu sou Nara Cordeiro e este é o canal Tempo de Esperança e hoje nós vamos falar sobre mães. É isso mesmo, mas antes deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Neste vídeo eu vou falar sobre a maternidade, de pets, bebês reborns, filhos adotivos e os biológicos. Mãe de pet. Ser mãe vai muito além da gestação, não é? Pensa bem. É o ato, ou talvez o ato, né, de dar à luz a um filho ou uma filha. Segundo o dicionário, maternidade, substantivo feminino, estado, qualidade de mãe, laço parentesco que une a mãe e seu filho ou filha. E se não for bem um filho? E se for um cãozinho, um gatinho ou um animal de estimação, ou os chamados pets? Será que eu posso ser chamada de mãe bichológica e o meu bichinho de filho bichológico? Por que não? Nós percebemos que hoje a família ela já é mais composta aí, né? Tem o pai, tem a mãe, tem o filho, mas sempre tem um bichinho junto, né? A gente sempre gosta de ter o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, não é isso? Eles fazem parte da família. Hoje não tem como você falar aqui, né? Eles não têm lugar dentro de uma casa, eles têm. E muitos casais optam por ter só um bichinho de estimação ou um pet, né? Muitos porque não podem ter filhos, né? E muitos por opção mesmo, porque decidem que não querem ter filhos. Existem, né, pessoas que olham com olhos estranhos. Poxa, você poderia ter um filho, você poderia adotar uma criança, mas você escolheu cuidar de um animal, de um bichinho, enfim. Só que para essas pessoas ele é muito mais, né, do que um bichinho, ele é um filho. Porque ali ele tem tudo na casa, né? Tem muita gente que fala que quem manda na casa não é a família, não é a mãe, não é o pai, é o bichinho. Então a gente tem que tomar cuidado aí com os limites, né? Porque afinal de contas, ainda, né, o ser humano é que deve mandar no bichinho, né? Não o pet que tem que mandar no ser humano. Mas isso aí é um assunto que a gente pode deixar aí para um especialista, talvez, né, enfim, alguém que entenda um pouco né, dos sentimentos, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, alguém que analise isso. Mas é válido ser mãe de pet? É válido. Muitas pessoas conseguem se realizar dessa forma, né? Mas se isso está te fazendo mal de certa forma, talvez seja preciso você buscar ajuda, né? Você encontrar algum especialista que possa te orientar. Falando um pouquinho sobre os pets, vocês sabiam que entre os cães que são mais adotados hoje pelos lares brasileiros está o Pug, né, que é conhecido por ser bastante amável, tranquilo e apegado aos seus tutores e tutoras. É uma excelente companhia, principalmente para quem está à procura de um cachorro de apartamento. O Shih Tzu também está nessa lista, né? É uma ótima opção para quem busca por cães de companhia também. Ele é conhecido por ser muito carinhoso, brincalhão e sociável, né? Esse daí é o Shih Tzu, né? Além de que não possui aí um costume de latir, então pode conviver muito bem em apartamentos, né? Carregar na bolsinha, né? As pessoas carregam. O Bulldog também está nessa lista. Apesar da cara do cachorro ser de bravo, né? Ele é dócil, carinhoso, excelente companhia para tutores e tutoras, né? Que preferem animais menos agitados. Dachshund, acho que é isso que é o nome, né? Dachshund, será que eu tô falando certo? Eu não sei. Popularmente conhecido como cachorro salsicha. Eu prefiro chamar ele do Basset, né? O famoso Basset, que é aquele cachorrinho salsichinha, né? É uma das raças mais populares do Brasil há anos e ele é conhecido por ser agitado, brincalhão, curioso, corajoso, um pouco teimoso. Pastor alemão. Além de ser uma companhia fiel e amável, né? Ele é mundialmente conhecido por ser um exímio cão de guarda. Farejador, caçador, ele é muito bom. O Poodle. O Poodle, né? Quem nunca, né? Pode ser um cão agitado, ele necessita de uma rotina organizada, com passeios, atividades físicas, para liberar a energia e evitar o tédio, o estresse e a ansiedade. Rottweiler, de origem alemã e porte médio, o Rottweiler é uma das raças mais conhecidas e escolhidas aí por quem procura um cão de guarda, viu? Labrador
é um cão ativo, brincalhão e com muita energia. Então é importante saber que ao cuidar de um, é preciso ter bastante tempo disponível todos os dias para se dedicar a ele. O Pinscher, cãozinho barulhento, não é isso? É uma das raças de cachorro pequeno mais comuns do Brasil. Também cabe numa bolsa, né? Ele é bastante conhecido aí por ser estressado, arisco e às vezes um pouco agressivo. Por outro lado, é extremamente apegado aos seus tutores. Golden Retriever. Acho que é isso, né? Retriever. O Golden Retriever é uma das raças de cachorro mais inteligentes que existe. Sua personalidade dócil, simpática, obediente, brincalhona faz com que ele seja uma das principais escolhas das famílias brasileiras. Vocês viram que legal? E agora vamos para os gatinhos. Vamos lá. Siamês. O siamês. Essa raça é conhecida por ser vocal e afetuosa, mantendo uma forte ligação com seus tutores. O persa também tá aí, né? Adicionalmente, são animais independentes que ficam bem quando sozinhos em casa, né? Além de ser lindos, né? Gatos lindos, lindos mesmo, né? Os felininhos aí, né? Maine Coon. O Maine Coon é considerado das maiores raças de gatos domesticados, né? Sendo famoso por seu porte imponente e pelagem espessa e resistente ao frio. Bengal. O Bengal é uma das raças de gatos mais comuns, né, que apresenta aparência exótica, facilmente reconhecível por sua pelagem com padrões que lembram felinos selvagens. British. A raça de gato British possui 2 exemplares, o Short Hair e o Long Hair, né? Ambos são conhecidos pela robustez e tranquilidade, com um corpo compacto e musculoso. E aí vem outras raças aí que, enfim, são muitas, né? Que a gente, que não são tão comuns, né? Que não são tão comuns, né? Aqui no Brasil, mas que, né? Agradam as pessoas. E o fenômeno dos bebês reborns? Bonecas hiperrealistas que imitam recém-nascidos tem gerado debates intensos no Brasil, não é isso? Mulheres que adquirem aí, né, esses bonecos, bonecas, até homens, né? Tem muitos casos de homens que tratam, né, como se fossem filhos ou filhas, seja por hobby, por terapia, enfim, por expressão de afeto, né? Tem gerado muitas críticas, não é verdade? Vamos falar real, né? E o tema que viralizou nas redes sociais é esse, né? Levanta questões sobre saúde mental. Será que a pessoa está ficando, né, com algum problema psicológico? É patológico isso, né? Tudo tem um limite, a gente sabe, né? É muito uma questão de limite, né? Enfim, ou uma liberdade individual, ou estigma de gênero enfrentado por suas mães. A gente tem que analisar vários fatos, né? Às vezes pode ser que para uma mãe, por exemplo, que perdeu um bebê, está passando por um processo ainda de depressão pós-parto, né, que é o chamado, né, talvez o bebezinho desse pode ajudá-la, né, a se, né, poder se estabilizar, até ela poder adquirir um outro filho, a gente não sabe, pode ser usado terapeuticamente, né, essa criança de alguma forma, né, até dentro da psicologia, por que não? Agora, se você usar ele com sabedoria, né, o bebê, como se fosse, enfim, né, um ser que você ama, que você sabe que é uma boneca, que você tá ali, né, sabendo do real motivo, né, por que você tem esse bebê, eu acredito que não tem problema. Agora é complicado, né, você achar que você tem que tratá-lo como se fosse um bebê de verdade, né, isso vai talvez gerando uma certa, né, porque é comum, né, se a criança, ela imagina que o bebezinho dela é de verdade, ela dá comida de verdade para ele, eu acredito que uma pessoa adulta, se ela levar tão a sério a ideia de ter um bebê, ela volta a ser talvez uma criança e vai para o mundo do imaginário e pode sim, né, adquirir essa característica, né, de achar que ali ele tem um bebê, na verdade é uma boneca, não é isso? Por exemplo, a influenciadora Graciane Barbosa, ela recentemente adotou um bebê reborn, não sei se você sabe, chamado de Benício, tem até nome. E ela compartilhou aí, né? Ela falou sobre isso para os seus seguidores, né? Dizendo que para ela era como se fosse um filho, que ela tem um sonho de ter um filho, né? E no começo ela achou estranho, mas o Benício trouxe felicidade para ela, né? Foi o que ela disse, né? O psiquiatra Marcelo Ronda
É isso mesmo, né? Yamamoto destaca que os reborns, aí os bebês reborns, podem ser benéficos, tá? Para algumas mulheres, como forma de lidar com o ninho vazio. O que é ninho vazio? Enfim, o filho foi embora, ela ficou sozinha. Tem muitas mulheres que têm muita dificuldade em se desprender dos seus filhos. E sempre quer ficar segurando os filhos ali perto, né? Ela tem essa dificuldade de deixar que os filhos saiam, né? Viram passarinhos mesmo, porque a ideia do ninho vazio é esse, que o filho vai virar um passarinho e ele vai, né? Enfim, embora, né? E muitas mulheres têm esse problema. Ou realizar os desejos da maternidade. Tem muitas mulheres que têm o desejo de ter filho, mas infelizmente não podem gerar uma criança, né? Então, se for uma fuga de um vazio emocional, frustração que precisa ser enfrentado, é algo que exige, aí, segundo esse especialista, muitos cuidados, né? Então, é isso que falou o Marcelo Honda Yamamoto. É isso mesmo, né? Deve ser um japonês, com certeza. E ele tá falando aí sobre essa questão dos cuidados, né? Então, se você é mãe de bebê reborn, tudo bem. Se isso não, né, causa nenhum tipo de problema para você, né? Agora, se talvez isso aí tá passando um pouco dos limites e tá te gerando aí, né? Porque é complicado. Tudo aquilo que a gente passa, né? Que ultrapassa os extremos, né? Filhos adotivos. E os filhos adotivos? Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção, vocês sabiam? A data começou a ser celebrada aí no Brasil a partir de 1996, durante o primeiro aí, Encontro Nacional de Associações e Grupos de Apoio à Adoção de Crianças. É um dado muito importante, né? Não sei se você sabia disso, mas dia 25 de maio é o dia aí, né, nacional da adoção. Olha que bacana, né? Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que há mais de 46 mil pretendentes cadastrados em todo o país e quase 3.800 crianças e adolescentes esperam um lar. Também tem adolescente, sabia? Não é só criança, né? No entanto, existe um desequilíbrio muito grande entre pessoas que querem adotar as crianças e jovens que sonham ser adotados, né? Em contrapartida, né, a gente percebe que existem muitos abrigos aí com crianças e adolescentes que precisam ser adotados e muitas vezes não. Acabam completando 18 anos e têm que seguir as suas vidas porque não conseguem aí um lar. Então, vale a gente repensar um pouco sobre a questão, né? Tantas crianças precisando de adoção. E quando a gente fala de maternidade, existe né, toda uma situação que afeta aí o nosso psicológico, a gente sabe disso, né? E principalmente o nosso espiritual. A gente sabe de muitas histórias, né, de mulheres na Bíblia, por exemplo, que eram consideradas estéreis, né? E como Sara mesmo, que foi mãe depois de idosa e que foi a mãe de uma grande nação, porque ela junto com Abraão, né, foi a mãe de uma grande nação. Também Ana, que é a mãe de Samuel, a gente sabe, que ela realmente entregou ele a Deus, né, dentro de um templo, e disse para Deus ali, né, chorando, que se Deus desse um filho para ela, que foi Samuel, ela entregaria ele, né, para Deus. Então, muitos casos a gente sabe de mulheres que realmente, né, passaram por essa situação. Mas independente de qual seja a sua realidade, né, ali na palavra de Deus está bem escrito algo assim muito importante. Lá em Gálatas, por exemplo, 4, de 5 a 7, está escrito assim: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas sim filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que coisa linda. Aqui Deus está falando que Ele está, né, sempre próximo, né, e sempre pronto também para remir dos nossos pecados, né, para nos adotar como filhos, como filhos de verdade. Muitas pessoas, às vezes, não tiveram pai presente, não tiveram mãe presente, e muitas vezes pensam, mas por que? O que eu fiz para isso? Nada. Você não fez absolutamente nada. Talvez você
foi vítima de uma situação, infelizmente, que acontece com muitas pessoas. Mas saiba que para você que não teve um pai, uma mãe, existe um Deus que pode te adotar. Ele nos adota. Então ele nos adota como pai, né? E nos trata com muito amor, né? Porque ele diz assim lá, olha, e sois meus filhos, né? Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho. Ou seja, Jesus veio para nos tornar filhos, né? Do Pai Celestial, de Deus, né? Então, você não é mais servo, mas filho. E como herança de Deus, né? Por Cristo. Você vai herdar o quê? A vida eterna. Uma casa linda no céu, uma morada onde você vai viver para sempre. Perto do seu Pai, né? Que é Deus Todo-Poderoso, né? Enfim, é isso. Então, falar sobre maternidade é algo muito importante. Saiba que você, mãe, você é muito importante para Deus. Muito importante. Você gera uma vida, né? Então, pense no quanto é importante para você e não se esqueça, mãe, você precisa educar o seu filho nos caminhos de Deus. Educa a criança no caminho que ela deve andar, não é isso? Para que ela, quando crescer, não se desvie dele, né? Que ela continue nesse caminho, né? Então, não se esqueça que você, mãe, precisa criar o seu filho dentro da verdade, dentro do que é certo. Então, pense bem na educação que você está dando e principalmente no exemplo que você está dando. Porque nós somos o que? Mais vistos, né? Nós somos lidos pelo que a gente faz, né? Muitas pelas nossas atitudes. Então, o seu filho e sua filha está ali o tempo todo olhando você, né? Então, que nós possamos ser mães, enfim, seja adotiva, seja mãe biológica, mas que nós possamos ter dentro de nós, né? Nós, mulheres, esse espírito da maternidade, do acolhimento. Então, você gostou desse vídeo? É isso aí, nós falamos sobre a maternidade, maio é o mês das mães, e eu tenho certeza que vocês gostaram. E nós vamos trazer outros conteúdos aqui, para isso eu preciso que você deixe seu like, comente, compartilhe, aquela coisa toda, né? Para que você possa nos ajudar a continuar trazendo esses conteúdos importantes para vocês. E é isso aí, eu sou Nara Cordeiro e esse é o canal Tempo de Esperança.